Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ontem ele morreu por mim. Hoje ele vive em mim. Por isso eu persevero. Morreu por mim, foi assim, ontem morreu por mim, foi assim, ontem morreu por mim, sim, por mim, isso aconteceu, hoje ele vive em mim. É assim, hoje ele vive em mim. É assim, hoje ele vive em mim. Sim, em mim, vencedor sou eu. Amanhã virá pra mim, virá, amanhã virá pra mim, amanhã virá pra mim, sim, pra mim é mistério seu. Conheça meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Conheça meu Senhor, meu Senhor, conheça meu Senhor, Cristo Redentor, Cristo Redentor, Cristo Redentor. Ele, Jesus, falando, significa mais do que qualquer um poderia dizer a vida toda. Basta uma palavra que parta dele e tudo será feito.
pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. Ouvintes, por isso nós procuramos trazer até vocês a palavra do Senhor Jesus. Porque nós já acabamos de frisar aqui, de salientar, que Ele falando significa mais do que qualquer um homem poderia dizer a vida toda. Um certo centurião chegou até o Senhor Jesus Cristo interessado pelo seu criado. O centurião, o chefe, o comandante, interessado pelo seu criado. E quando Jesus se dispôs a atendê-lo, ele deixou ali registrado, marcado, o tipo de fé do verdadeiro cristão. A qualidade da fé. Ele disse para Jesus: não, mestre, basta uma palavra do Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E aquilo foi o suficiente. Jesus Cristo elogiou, destacou aquela fé e disse: vai, pode ir, o seu criado está curado. O que realmente sucedeu. Agora, o profeta de Deus mostra que esse é o tipo de fé para os gentios. Essa é a fé perfeita. É a fé na palavra. Não é a fé numa igreja, seja a minha, seja de quem quer que seja a mais velha, a mais tradicional, a mais bonita. Não. É a fé na palavra. Se você der um tempinho para isso, meditar nisto, ter fé na palavra de Deus, você vai obter muito mais resultados da vida cristã. Não há porquê viver em prejuízo sendo um cristão. Eu não estou me referindo a não sofrer aflições, a não ser afligido. Não. Jesus Cristo nos preveniu, a Bíblia nos previne que nós temos tribulações neste mundo. Nós temos aflições. Mesmo como cristãos, como filhos dele, ou por que não dizer, justamente por sermos cristãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É bom a gente conhecer o significado de determinadas palavras de acordo com o nosso dicionário, com o nosso vocabulário, com a nossa gramática. A palavra perseverante significa exatamente ser persistente. Significa exatamente isso que Jesus recomenda: ser persistente, perseverante. Então, nenhum homem, segundo as palavras de São Tiago, pode alcançar coisa alguma de Deus se não for perseverante, persistente.
Ele disse que o que age ao contrário disso é como a onda do mar, levada para lá e para cá, de acordo com o vento. Não, pense um pouquinho. Você está ouvindo não a palavra do homem, não a palavra de uma igreja, não uma palavra teológica, não uma palavra difícil de se entender. Você está ouvindo exatamente aquilo que Deus diz. E pense nisso. Ele, Jesus, falando, quando ele falou, quando ele fala, significa mais do que qualquer um homem poderia dizer a vida toda. Mais do que qualquer orador eloquente, mais do que qualquer líder, um santo homem possa dizer a vida toda. Quando ele fala, a mulher muda de vida. Quando ele fala no seu coração. Quando ele fala, o homem muda de vida. Há uma mudança no mar. Quando ele falou, o vento aquietou-se. A tempestade sumiu, desapareceu na hora. Enquanto os seus discípulos falaram tanto, gritaram tanto, fizeram tanto barulho como fazem na cabeça de um doente, de um endemoniado e coisa assim, ele simplesmente disse: aquieta-te, vento, aquieta-te. Foi bastante. Não precisou de gritaria. Isso nos faz lembrar o profeta de Deus para esta era. Houve um caso que auditório com milhares de pessoas, e aquele homenzarrão, tentando ser barrado pela polícia, então o profeta de Deus disse: deixa que ele venha. E ele era acostumado a acabar com reuniões dos avivalistas, dos evangelistas. E quando aquele homem chegou na plataforma, falando palavras terríveis, dizendo que ia matar o profeta de Deus, o profeta de Deus olhou para ele com tanta misericórdia, ficou olhando para ele, e ele começou a suar, não falou mais e caiu aquele silêncio em toda a multidão. A expectativa era enorme. E ele foi se ajoelhando. O profeta falou baixinho: diabo, por que você vem tentar um filho de Deus? E de repente aquele homem estava prostrado no chão, libertado. Ele não fez uma gritaria, ele não clamou o sangue de Jesus Cristo, ele não pôs o povo para gritar, ele não fez daquilo um espetáculo. E ele falava com a morte, ele falava baixinho, às vezes ele falava com o câncer, e o câncer tinha que obedecê-lo. Por quê? Porque era Deus falando. Deus falando. Agora, nós falamos demais. Nós falamos demais, nós gritamos demais. E às vezes não acontece nada. Em relação aos milagres que aconteciam nas reuniões do profeta de Deus para esta era, não existem milagres nessas campanhas.
Na verdade, o povo, os jornalistas, os médicos, a polícia, o FBI, acompanhou aquilo. Eles acompanharam de perto, investigando. Eram pessoas que tinham uma história médica, como paralíticas, como cancerosas e outras doenças terríveis, cegas. Lá na Índia, foram vários os médicos que examinaram um cego, que era cego há muitos anos, muito conhecido naquela aldeia, por adorar o sol. Os médicos examinavam antes. Ele pedia: examinem esse homem, ele é cego mesmo? Então vários médicos examinaram. E depois que ele falou a palavra, sem gritar, sem fazer espetáculo, sem pedir dinheiro, sem pedir novenas, corrente de 7 dias e coisas assim, o cego enxergou na hora. Agora, os mesmos médicos comprovaram, testaram o homem. De fato, ele era cego e agora ele está enxergando perfeitamente. Assim foram ressurreições e coisas assim. Agora, para nós, pouco adianta também contar o que fizeram. O importante é saber que a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, pode ter a mesma coisa. Você tem a palavra de Deus a seu respeito. É que nós não damos tempo e não temos a perseverança suficiente para escutarmos a sua voz, para distinguirmos a hora que ele fala, porque nós estamos vivendo num mundo de vozes. São milhares de vozes ao mesmo tempo. A voz da televisão, a voz do rádio, a voz da política, a voz disso, a voz daquilo, a voz dos esportes, a voz de tudo, do sexo, e tudo isso está aí, na atmosfera, dia e noite. Dificilmente pode-se distinguir a sua voz. E quem distingue a sua voz é o único que pode perseverar. Abraão perseverou na fé porque ele tinha ouvido a voz de Deus, de Elohim. Ele ouviu a sua promessa, persistiu na sua promessa. Você está ouvindo a voz de Deus. E ninguém pode ser perseverante, a menos que saiba o que está tentando realizar. O que é que você está tentando realizar? Em primeiro plano, é se conscientizar, é se estabelecer, é se posicionar no lugar certo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que, ainda que lhe traga aflições, você com confiança, com certeza, persevera. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aquilo que pode se lembrar a todo instante, porque sem lembrar não obedece. Então precisa lembrar e precisa obedecer. Quem não lembra, não obedece. Quando eu esquecia do que minha mãe falava comigo, podia saber, eu estava em confronto com ela. Quando nós nos esquecemos do que Deus diz sobre determinado assunto, sobre determinado passo na nossa vida, nós entramos em confronto com Deus. Ninguém pode perseverar, ser perseverante, a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. E ouvindo a palavra de Deus, você só vai tentar realizar, dar passos dirigidos
pelo Senhor, obedecendo. Sempre ao lembrar do que Ele fez por mim, traz-me nova força e uma visão sem fim, que não há igual à vida que Ele dá. Dia a dia a vida a Ele dedicar, não envergonhar a Cristo grande Rei, mas testemunhar obediente a voz, não jamais seguir o mundo em seu viver, mas ao Senhor andar fiel. A fé não é baseada em mito, em emoção, em sugestões. A fé é baseada na substância da palavra. Seja abençoado. Seja abençoada, crendo, obedecendo, sendo perseverante. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Da terra não quero nada, aqui nada me faz invejar. Espero a vinda de Cristo, quem for escolhido Ele o levará. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Eu quero ficar na rocha, firme sem desgarrar, pra quando Cristo vier, eu estar preparado e poder viajar. Não vai haver privilégio e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Não vai haver privilégio
e nem faltará lugar. Vai o rico e o pobre, basta perseverar. Eu não deixarei o meu Salvador, só desfrutarei do seu grande amor. Andando na luz, eu vou muito bem, eu vou caminhando pra Jerusalém. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Estou esperando com satisfação o grande dia da redenção. Para muitos será de grande aflição, os salvos que irão morar em Sião. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Eu vou cantar, não deixarei de Cristo louvar. Não deixarei de Cristo louvar.